Opa pessoal, Brunetti por aqui e hoje a gente vai falar de Suhr. Vamos falar um pouquinho sobre essa marca super bacana que foi fundada por John Suhr em 1997. Mas até lá tem um monte de história e eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, mas pelo menos uma parte bacana a gente faz hoje e depois a gente deixa para um outro dia, uma segunda parte, porque a história é bem extensa. Então vamos lá, vamos falar de John Suhr, né? Um cara super simpático. Quem participa de fóruns aí fora sabe que o John Suhr é um cara que está muito próximo a gente, né? Então, se você fizer perguntas no The Gear Page e tal, etc., ele sempre é um cara que está lá respondendo. Para quem não sabe, o John Suhr, nesses fóruns, ele vai com o codinome de Husky. Ele tem um husky siberiano que ele adora, tal, e então ele acaba usando esse alias e também usa a foto do husky, né? Então é bem interessante porque ele responde muitas perguntas, tal, e vale bastante a pena. Ele é um cara muito interessante do ponto de vista de equipamento. Ele é aficionado por equipamento, né? E isso começou quando? Isso começou lá em New Jersey, onde ele cresceu. Ele era um cara apaixonado por desmontar e montar coisas, e desde pequeno ele curtia isso daí. E aí o que aconteceu? Ele queria ser baixista, né? Ele queria ser baixista, e ele foi numa loja que era tudo junto, né? Loja, oficina e escola, e ele falou, pô, eu quero ter aulas de contrabaixo. Daí o cara falou assim, olha, para você ter aula de contrabaixo, você precisa aprender primeiro guitarra, né? E ele não sabia, começou a aprender guitarra e se apaixonou pelo instrumento e começou a tocar bastante e curtir, queria ser músico e tal, etc. É uma história parecida com outros caras que a gente já falou aqui, né? Dave Friedman, a gente também falou do Randall Smith, uma série de pessoas. Então ele era um cara que começou a tocar e queria realmente ser músico. Mas o que ele diz, né? Isso são palavras do próprio Suhr, né? Ele diz o seguinte: a falta de talento, a falta de habilidade me fez questionar os meus equipamentos, né? Então ele começou a achar que a guitarra era ruim. Ele não começou a achar que ele era ruim. Ele achou que a guitarra era ruim e tal. Ele tinha razão, a guitarra também não era legal. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar maluco com o primeiro instrumento lá que ele comprou, que foi uma guitarra. E ele falou, cara, eu preciso refazer esse braço, porque esse braço tinha uma série de imperfeições, ele não gostava. E aí ele levou para um cara que tinha uma oficina ali perto de onde ele morava. Inclusive, a irmã desse cara estudou com a irmã do John Suhr. E esse cara era ninguém menos do que Bob Benedetto. Então, se vocês não conhecem Bob Benedetto, dá uma procurada aí, benedettoguitars.com. E esse cara faz umas guitarras semiacústicas, um trabalho lindo, maravilhoso. E ele foi no Benedetto, e o Benedetto falou, não, eu faço para você o braço. E quando ele chegou na oficina, ele começou a olhar tudo aquilo e falou, puta, mano, que legal esse negócio, é muito bacana, e pô, eu quero isso daí. E ele pediu pro Benedetto, ele falou, cara, posso ser seu aprendiz? Posso ser seu estagiário? Posso ficar aqui? E o Benedetto falou para ele, não, não pode, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que correr e ir atrás das suas coisas, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ficar aqui comigo enquanto eu trabalho no seu braço. E aí o John Suhr foi lá todos os dias até o braço ficar pronto. E, poxa, ele ficou apaixonado por aquilo, adorou tal. E o que aconteceu? Chegou na casa dele, ele pegou o braço, ele falou, poxa vida, eu não queria esses trastes vintage, eu queria o traste jumbo. E aí ele já começou, ele tirou na hora os trastes, já começou a entrastar de novo. Então olha só que coisa interessante. O cara passou uma semana lá com o Benedetto, já quis fazer isso daí, e fez, e ficou bom. Então essa guitarra aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, ele ficou insatisfeito com o corpo. E aí o Benedetto deu uma força para ele, ele montou um outro corpo, e ele acabou colando esse braço. E ficou uma guitarra que ele adorou. Ele pintou, ficou legal pra caramba. Só que ela tinha a marcação em dots. E essa marcação, ele falou, poxa, eu queria ter uma marcação diferente. Eu queria colocar umas estrelas, umas coisas assim. E ele tinha muito medo, muito receio de mexer nos inlays. E aí o que ele fez? Ele foi lá para Nova York, né? E em Nova York, ele foi numa loja lá em Nova York, que também naquela época era loja, oficina, uma série de coisas.
E o cara, ele falou assim, ó, você consegue fazer isso para ele? Ele falou, não, eu não consigo, mas eu conheço um cara que faz isso. E aí ele foi nesse cara que fazia esse trabalho de inlay, e ele falou pro cara, olha, essa aqui é a guitarra que eu fiz inteira, e ele tinha acabado de fazer um case para guitarra sozinho, ele foi lá, montou o case inteiro, com chapa de alumínio, um flight case, ficou um negócio bem legal. E aí, o que aconteceu? Ele virou pro cara e falou o seguinte, olha, faz esse negócio, mas veja todo o trabalho que foi colocado aqui, porque a gente realmente se empenhou para fazer um negócio realmente impressionante, e eu queria que você fizesse a mesma coisa. E, por favor, se você não for fazer a mesma coisa, se você achar que você não está apto para esse trabalho, recuse esse trabalho e não faça. Bom, o cara aceitou o trabalho, e foram lá 3 meses, e nada da guitarra ficar pronta. Quando o cara chamou o Sur, ele pegou o carro, feliz da vida, foi de New Jersey até Nova York, chegou lá, foi ver a guitarra estava com um trabalho muito ruim. Ele até diz o seguinte, né, que castores fizeram o trabalho de inlay, né, tão ruim que estava, ele ficou muito chateado, porque aquela guitarra era muito querida para ele e tal, e ele acabou voltando para casa dele naquele dia, e no mesmo dia ele pegou a guitarra e destruiu. Ele falou, cara, igualzinho o Woodstock, eu destruí a guitarra, fiquei revoltado, foi uma sacanagem que fizeram comigo, fiquei muito chateado. E aí, ele voltou pro Benedetto. Ele falou, Benedetto deu esse problema tal, e eu queria fazer um outro negócio. Aí o Benedetto diz o seguinte, eu não posso mais, porque eu tô indo embora, tô indo morar na Flórida, então já não dá mais. E aí, o que aconteceu? O Benedetto deu para ele um braço de Les Paul Jr. que estava quebrado, ele foi lá, arrumou esse braço, o John Suhr, arrumou o braço, arrumou um outro corpo, tal, etc. E começou e fez uma guitarra que ele usou por muitos anos. E foi nesse momento que ele começou a se dedicar a esse tipo de coisa, esse tipo de trabalhos de inlays, de troca de traste e tal. Muito do que o pessoal chama de faça você mesmo lá fora, né? Não tinha onde se fazer esse tipo de coisa e ele acabou trabalhando dessa forma. Bom, e aí o que aconteceu? Ele chegou lá, depois disso, e foi trabalhar ele estava começando a tocar em Nova York e tal, ele se mudou para o Brooklyn, né? E quando ele se mudou para o Brooklyn, o que aconteceu? Ele tinha arrumado um emprego, um cara tinha prometido um emprego para ele, e porque não dava para ele viver só da música naquele momento. E esse cara tinha oferecido para ele um emprego numa marcenaria, os caras faziam armários de cozinha e tal. E aí ele se mudou, foi lá para o apartamento, os pais dele saíram de New Jersey, foram para a Flórida também, né? Então ele ficou sozinho ali. E puxa, esses apartamentos são caros, né? Nos Estados Unidos, nessa região é muito caro você morar de aluguel e tal, né? Nova York, Brooklyn, Queens, é tudo meio caro. E aí ele não tinha grana e ele foi pro cara, ele foi lá fazer esse trabalho e o cara falou, cara, não tenho mais esse emprego, puxa, não vou poder te contratar. Aí ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, né? Ele falou assim, você sabe cozinhar? Aí ele falou, eu sei, né? Porque o pai do John Suhr e o irmão dele trabalhavam nesse ramo de hotel e de restaurante. Então ele sabia cozinhar. Aí ele falou assim, não, tá abrindo um café aqui perto, você vai lá que a vaga é tua para ser cozinheiro. E ele foi ser cozinheiro. Então o John Suhr, ali no comecinho, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, foi ser cozinheiro lá no Sorro. E o que aconteceu? Esse lugar que ele foi trabalhar era um lugar que, puxa, era um lugar super desejado. E no primeiro dia, ele já tinha que produzir os cafés, croissants, etc. Ele já fez isso para Mary Streep, por exemplo. E aí ele trabalhou ali por alguns anos, né, como cozinheiro. E aí o chefe dele falou que ele precisava contratar uma pessoa, ele contratou um cara chamado Carmen, né? Esse cara, ele era um músico local, que cantava e tocava super bem, mas ele não conseguia se sustentar só da música, então ele precisava de um outro emprego para complementar a renda, coisa muito parecida com o John Suhr, né? E o John falou, não, vem cá, eu vou te contratar e você vai trabalhar aqui comigo. E aí o Carmen começou a trabalhar com o John Suhr. Só que o Carmen tinha uma habilidade zero para trabalhar nesse lugar.
né, como cozinheiro, é assistente de cozinha, tal, etc. E ele fez um sanduíche que estava muito ruim, muito ruim. E o dono do restaurante viu isso e falou pro Sur, né, falou, cara, manda ele embora. Não foi você que fez, né? Ele falou, não, manda ele embora. E aí o John Sur foi lá e mandou o Carmen embora. Olha que coisa interessante, né? Ele trabalhava num restaurante, contratou um cara, o cara fez besteira, ele teve que mandar o cara embora. E o cara falou, não, tudo bem, eu vou embora porque eu sei que eu faço ruim, que eu não sou bom, tal, etc. E esse cara foi trabalhar na Rudy's, lá em Nova York. E o que aconteceu? Num determinado momento, o Rudy estava precisando de um repair guy, que é um cara que faz tudo, de conserto de amplificadores, pedais e mais um monte de coisa. E o Carmen, mesmo tendo sido mandado embora pelo Sur, falou, olha, tem um cara que é cozinheiro, o cara é bom pra caramba, mas e tá revoltado, ele tá insatisfeito de trabalhar na cozinha, ele queria trabalhar com equipamento, que tá aqui perto, a gente pode chamar o cara e ele pode vir aqui trabalhar com a gente. E o Sur foi para lá, foi convidado e ficou feliz da vida, porque aí ele passou a mexer naquilo que ele gostava. Então ele foi o repair guy ali da Rudy's, né? E ele diz que no começo estava muito apertado, não é aquele prédio lá de 4 andares, era só um espacinho pequeno, ele tinha um espaço muito apertado para trabalhar, que ele tinha que tirar as coisas para poder entrar, trabalhava, depois ele voltava as coisas, era bem difícil. E ele ficou lá alguns anos. E lá, eu não vou contar a história da Rudy's, nem da Pensasur, mas o que é importante a gente saber aqui nesse momento? Duas coisas, né? Nesse momento, o John Suhr começou a construir guitarras bem legais com o nome de Pensasur. Rudy Pensa e John Suhr. Essas guitarras foram feitas para Michael Landau, Scott Henderson e talvez a mais famosa tenha sido a guitarra que foi parar na mão do Mark Knopfler. Então aquela guitarra Pensasur do Mark Knopfler, o John Suhr estava lá trabalhando com o Rudy e fez uma série de guitarras espetaculares, né? São guitarras muito bonitas e, por acaso, são muito parecidas com a Suhr, e aí a gente vai chegar nesses modelos aí com cara de Suhr. Então, o John já fazia isso nessa época. A outra coisa importante que aconteceu nessa época foi o relacionamento que ele criou com o Bob Bradshaw. Então, como eu disse no começo, ele era um cara que adorava fuçar equipamento, mexer nas coisas, era aficionado por timbre, queria amplificador, queria guitarra e tal. E ele tinha um rack lá com tudo que podia, tudo que tinha de direito, né? E ele dizia que o rack dele, ele tinha um rack muito parecido com o Steve Lukather, né? Porque ele falava assim, se eu tiver o set do Steve Lukather, eu vou conseguir tirar o som do Steve Lukather. E ele mesmo falava, eu estava completamente enganado, não é isso que funciona. E ele tinha esse set. E nessa época, o cara que manjava tudo disso, de hacks, de conexões, de trocas de canais, de MIDI e tal, etc., era um cara chamado Bob Bradshaw. E ele começou a ter um relacionamento com o Bob Bradshaw. E o que aconteceu? Eles começaram a trocar o Bob Bradshaw, lá em Los Angeles e o Suhr em Nova York. Começaram a ter um relacionamento e bater papo, trocar figurinha sobre essas coisas. E aí chegou um momento que o Bob Bradshaw pediu para o Suhr modificar um amplificador, né? O Suhr falou, eu tenho tal negócio que eu gosto pra caramba, tal. E aí o Bob Bradshaw mandou para ele devolveu, o Bob falou, ficou legal pra caramba esse som. E começaram a desenvolver uma série de coisas juntos. E uma das coisas super interessantes foi que ele desenvolveu o CAA Free Plus. Esse daí é um preamp de 3 canais maravilhoso. Eu já tive um, se vocês olharem lá no meu canal pessoal, deve ter vídeos lá com esse preamp. Esse preamp é espetacular, eu me arrependo muito, muito, muito de ter vendido, até porque eu acho que eu nunca mais vou encontrar um preamp desse aqui no Brasil. E naquela época eles fizeram esses preamps e começou a vender que nem água. Isso foi suficiente para fazer com que o Suhr saísse de Nova York e fosse lá trabalhar com o Bob Bradshaw. E lá eles desenvolveram algumas outras coisas, né? Desenvolveram um amplificador, que foi o OD100, e nesse momento o pessoal já estava desistindo dos
dos racks, né? Então queriam amplificadores, e o AD100 é um dos amplificadores mais legais que tem por aí também. Para quem gosta de um amplificador na linha Marshall, o Shure fez isso com maestria, e esse amplificador é muito legal realmente. Então eles começaram a trabalhar ali, o Shure montou uma oficina, porque tudo que ele estava ganhando ali com o Bob Bradshaw, mesmo vendendo bem, eles estavam vendendo bem esses preamps, não era o suficiente para ele conseguir se alimentar direito e a família dele. E aí o que aconteceu? Nesse instante, ele teve uma questão que foi um convite do Sr. Black, ali da Fender, para que ele fosse para lá. E isso pesou muito para o Shure, porque naquele momento ele precisava do dinheiro, estava com um filho recém-nascido, uma série de coisas, e o cara tocou no ponto principal ali para o Shure, né, que era, cara, você vai ter seguro, você vai ter garantia, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E o John falou, cara, eu vou. E ele foi para a Fender, né? E na Fender, ele trabalhou lá por alguns poucos anos, né? Fez algumas coisas legais, e uma das coisas bacanas se vocês pesquisarem, tem uma guitarra chamada Showmaster. Inclusive essa guitarra, a gente já teve uma custom shop aqui. Essa Showmaster, se vocês olharem essa guitarra da Fender, ela se parece muito com a Pensa, né? E o Shure não era o dono do projeto dentro da Fender dessa guitarra, mas estava envolvido 100% do tempo. E diz a lenda que um dos primeiros trabalhos do Shure, depois que ele saiu da Fender, foi fazer esses corpos e braços para a Fender Showmaster. Eu não consegui confirmar essa informação. Se por acaso tiver alguém aqui que conhece o John Shure, etc., quiser bater um papo com ele e perguntar, vale a pena, né? Eu sei que o Felipe conhece aí o Shure, então vale a pena perguntar para ele, mas pelo que eu li aqui, achei, esses corpos e braços, os primeiros, foram feitos pelo John Shure para a Fender, né? Então, o que aconteceu? Ele ficou lá na Fender, trabalhou por um tempo, ele gosta muito da Fender, e isso é um negócio interessante também, porque o John Shure, ele fala muito bem de várias pessoas, né? Ele fala muito bem do Bob Benedetto, e quando se pergunta para ele quais são os seus mentores, ele fala que foi o Bob Benedetto, né? Mesmo falando, cara, não vou te ensinar nada. E o outro cara que ele fala com muito carinho, muito amor, é o Tom Anderson. E ele diz que até hoje eles têm uma relação muito próxima, ele e o Tom Anderson. Trocam muita figurinha, existe uma parceria muito grande, mas não só com ele, né? O Roger Sadowski e mais uma série de pessoas, todo o pessoal da Fender. Então, se ele precisa, por exemplo, se ele quer saber como é que funciona um picape da década de 60, ele liga para a Fender, os caras vão lá e explicam tudo. O Tom Anderson a mesma coisa, e se o Tom Anderson liga para ele perguntando alguma coisa, ele explica tudo. É sempre uma camaradagem muito, muito grande entre eles, né? Então, isso acaba sendo interessante porque você vê que o cara ele é realmente grato às pessoas que estão ajudando, né? E aí, em 97, ele monta a Shure, que é essa empresa que a gente conhece hoje, e começa com as guitarras. Essas guitarras, elas eram feitas naquele momento por encomenda, e tem uma coisa interessante que aconteceu com ele. Quando ele montou a empresa, logo no começo, o dealer japonês, lá, o representante japonês que ele tinha na época, que tinha conseguido na época, o cara virou para ele e falou assim, John, o que você fizer eu vou comprar. Pode fazer o que você quiser que eu vou comprar. Deixa eu ver o que? O Saulo, melhor comprar outra guitarra. Saulo, ó o que tem aqui hoje, né? Tem mais uma Shure. Então, o Shure, ele acabou fazendo, ele começou a empresa, ele tinha, cara, é uma segurança, né? Uma pessoa fala assim, eu compro tudo que você produzir, né? E ele começou a produzir essas guitarras que são realmente muito bem feitas, né? Para quem conhece Tom Anderson, para quem conhece Shure, sabe que são instrumentos de altíssima qualidade. E aí a gente pega um Tom Anderson
O Sur fala que o Tom Anderson é um dos mentores, né? O Saulo tá com uma Tom Anderson aí, ele sabe o que eu tô falando, né? É um instrumento de altíssima qualidade. E ele não teve a mesma projeção que o John Suhr, né? E aí tem umas coisas interessantes, né? Porque o John Suhr é um cara, eu acho que ele é um cara meio que gente como a gente, né? Por quê? Porque ele gosta dos equipamentos, ele compra equipamentos. Ele estava falando que ele tem PRS, ele tem Tom Anderson, ele tem Gibson, ele tem um monte de coisa. Tem um monte de amplificadores, ele tem um estúdiozinho na casa dele, que ele adora tocar, fazer som. Então ele é um cara que realmente curte essas coisas aí, né? E o que acontece? Ele é um cara, justamente por curtir essas coisas, ele entende dois tipos de públicos que são os públicos que existem no mundo dos instrumentos. É um cara, por exemplo, que nem eu, né? Que eu tenho lá um estúdiozinho na minha casa, que eu toco em casa, e eu gosto de ficar lá, gravo uma outra coisinha. E tem o cara que é um profissional que vai pro palco, né? O equipamento para cada um desses caras, a preocupação para cada um desses caras é completamente diferente. Então, se você falar com um profissional, sei lá, o Ricardo Marins, né, ele tem uma necessidade completamente diferente da minha. Por quê? Porque ele é um cara que tá no palco, né? Tá, ok, a gente tá num momento um pouco diferente hoje, mas ele é um cara que tá no palco, tá gravando, tá para realmente ganhar dinheiro com isso. Eu já estou aqui para me divertir, porque eu gosto do instrumento. Então, o John Suhr, ele consegue entender esses dois mundos e ele consegue, para esses dois grandes grupos, criar equipamentos que atendam. Então, assim, o John Suhr, ao longo dos anos, ele só atendeu o cara realmente muito bom, né? Vamos citar alguns aqui, né? Scott Henderson. Scott Henderson, ele tem a guitarra assinatura, tem três amplificadores assinatura. Esse aqui é um dos amplificadores assinatura do Scott Henderson. Tem o Matheus Assato, teve o Guthrie Govan, Ian Thorne, Pete Thorne, um monte de gente que tem timbre bacana, que toca pra caramba, estão lá envolvidos com o Suhr, né? E isso acaba sendo bacana, porque é uma marca, se a gente parar para pensar, pequena, comparada com Fender, Gibson, PRS, mas ainda assim é uma marca que conseguiu uma relevância muito grande no mercado. E como que eles conseguiram isso? Bom, eles conseguiram isso com produtos de altíssima qualidade. E aí eu vou falar de dois modelos em especial. Um é esse modelo aqui, tá? Que é uma Suhr Modern, tá? Essa é a guitarra talvez mais característica do John Suhr sozinho, né? A outra guitarra é a Carve Top, né? Essa guitarra, ela acaba sendo muito parecida com as guitarras que eles fizeram ali para o Mark Knopfler, né? Então são guitarras bem legais. Inclusive, dessas Drop Tops a gente já teve... dessas Carve Tops a gente já teve várias aqui. Uma delas, cara, que a gente tinha um tampo tão incrível quanto esse, One Piece, esse aqui é 2 peças, dá para ver aqui, escala de Brazilian Rosewood, um instrumento fora do comum, né? Então, esses dois modelos são modelos que eu diria que tem a cara do Suhr, né? E eu estava falando da Showmaster, se vocês olharem a Showmaster, ela também tem a cara do Suhr, a Showmaster, né? Do mesmo jeito que a Pensa Suhr. As outras não têm a cara dele? As outras têm características dele, mas não tem a cara dele. Então, por exemplo, o T-Model, por exemplo, você pega lá, o Matheus Assato tem 2 modelos, o S e o T. É uma Telecaster e uma Stratocaster, né? Tem os apontamentos do Suhr? Tem, são legais pra caramba, são diferentes da Fender? São diferentes, são legais pra caramba, mas são guitarras que eu vou dizer que talvez não tenham aquela característica que coloca o instrumento facilmente
reconhecido pela marca. Então você olha aquela guitarra e fala assim, ó, isso aqui é uma Strato da Suhr, isso aqui é uma Tele da Suhr, isso aqui é uma Jaguar da Suhr, essa é uma Les Paul da Suhr, né? E quando a gente olha um instrumento como esse, apesar de ele lembrar algumas outras coisas, ele é a cara da Suhr, né? Então, por exemplo, algumas coisas aqui que ele fez que me chamam a atenção. Não tem a marcação no 24º traste. Então, para quem olha de longe, parece que tem 22, mas tem 24, porque ele acaba fazendo dessa forma. O carve aqui é bem bacana, como vocês podem ver, super bem feito, super bem feito. O braço dele, o headstock é uma das coisas que é difícil, né, o cara acertar, e se vocês notarem o headstock da Suhr, ele é muito parecido com o da Tom Anderson, né? Quem copiou quem? Provavelmente o Suhr copiou o Tom Anderson, né? Mas é bem parecido. E uma coisa interessante é que agora, na Califórnia, o pessoal tem uma lei que proíbe o cara de dizer Made in USA, né? A não ser que tenha sido feito tudo nos Estados Unidos. E quase todos os fabricantes, eles não têm tudo dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ponte, talvez esses knobs, uma série de coisas são importados, né? E o Suhr, ele faz questão de ter madeira dentro dos Estados Unidos, corpo, tampo, tudo mais. Então, por exemplo, um tampo desse aqui, com essa qualidade aqui, é um tampo que, segundo ele, custa $500, né? Só o tampo, cru, sem nada, é muito caro. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que eles querem proteger a indústria, eles criaram uma situação complicada, né? Porque o que acontece? Quando você fala que você precisa ter 100%, senão você vai ter que escrever montado nos Estados Unidos, montado na Califórnia, que é o que eles estão fazendo, é um problema, porque se você trouxer tudo importado, corpo, braço, etc., e montar nos Estados Unidos, você também vai escrever montado nos Estados Unidos, do mesmo jeito que a Suhr está tendo que escrever, do mesmo jeito que a Music Man está tendo que escrever, montado nos Estados Unidos, e não mais Made in USA, né? Então agora é Assembled in USA. Então, é interessante porque se você pegar, por exemplo, a Music Man e olhar atrás, né, tinha lá, né, Made in São Luís Obispo. Hoje já não tem mais, é Assembled em São Luís Obispo, porque não pode mais colocar. Então, isso acaba sendo uma das coisas interessantes com relação a Suhr. Bom, falando um pouquinho mais sobre as coisas aqui. Ele chegou, então, num determinado momento, ele fez um acordo com o Bob Bradshaw e começou a produzir os amplificadores da marca Custom Audio, que hoje já não estão mais disponíveis no site da Suhr. Então, sempre a Suhr tinha duas linhas de amplificadores, basicamente. Tinha a linha Custom Audio e tinha a linha Suhr. Hoje, 100% é Suhr. O que a gente tem lá de amplificador? A gente tem o PT100, PT15, que são amplificadores bem legais, né? A gente tem também o Badger, que é um dos meus preferidos, assim, pequenininho e tal. A gente tem os Handwired, como esse daqui, que é um SH100. Tem o SL68, SL67, são vários amplificadores muito bons realmente, né? Eu gosto demais dos amplificadores da Suhr. E outro dia eu fiz até um post falando que esse daqui é o melhor som de plexi que você vai ouvir na vida. Claro, existem controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho esse daqui um dos melhores amplificadores na linha plexi que já foram produzidos, né? Então ele também começou a produzir pedais, uma série de pedais bem legais, né? E tudo sempre muito bem feito, com um carinho enorme na embalagem, com um monte de coisa. E nos pedais tem até um pedal Signature do Kiko Loureiro, né? Então o Suhr é um cara que acho que gosta bastante dos brasileiros, porque tem bastante brasileiro ali envolvido com o John Suhr. E ele sempre fez aí uma série de produtos de altíssima qualidade. Então hoje, se você for até o site da Suhr, você vai encontrar ali vários modelos,
E aí a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes que vocês precisam ficar atentos quando estiverem comprando uma guitarra da Suhr. Qual que é a primeira coisa? A Suhr, ela tem alguns modelos de instrumento, mas tem alguns que são custom. Esse daqui é um instrumento custom, tá? E geralmente ele vem um número de série aqui. E você também pode ver isso pelo spec sheet. No spec sheet você também vai encontrar alguns equipamentos que tem ali o nome Pro. Então, por exemplo, essa daqui é uma Suhr Modern Custom. Por quê? Porque ela foi feita sob encomenda. Você vai achar também uma Pro, que é uma guitarra um pouco diferente. Ela é uma guitarra que costuma ser mais barata, né? Muito mais barata às vezes. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o Felipe Raposo, que trazia Suhr anos atrás, e eu lembro dele trazer a Modern Pro Satin. Inclusive tem vários vídeos aí com o André Nieri tocando, e essa guitarra ele vendeu por R$ 5.990. A gente está falando de alguns anos atrás, talvez hoje alguns bons anos atrás, mas foi vendida a R$ 5.990. Era um instrumento bem mais barato que dessa linha aqui, né? Naquela época, um instrumento desse aqui era por volta de 15, 17 mil reais. Hoje já é bem mais caro, né? Então, isso é um negócio para ficar atento. Se for Pro, veja quais são as especificações, mas saiba que ele é um instrumento mais barato em dólar, né? Eu não estou falando que o instrumento é ruim, eu só estou dizendo que ele é mais barato. A outra coisa que vale a pena notar é que a Suhr também começou a fazer uma série de desgastes nos instrumentos. Cada um dos fabricantes tem um nome para isso. Então, Fender chama de Relic, a Gibson chama de Aged, e a Suhr chama de Antique. Então você vai encontrar algumas Suhrs que são Antique. O que é Antique? Ela é desgastada, né? Ela é desgastada de fábrica. E geralmente essas guitarras custam talvez um pouco mais, né? Ele pede um pouquinho mais ali a hora que está fazendo a ordem, né? A hora que o cara está colocando a ordem, ele vai cobrar um pouquinho mais por isso. É interessante isso porque você já sabe que tem um instrumento que pode custar até um pouco mais. E o que ele tem também? Ele tem o que ele chama de Extreme Antique. Quando o instrumento está super, super, super detonado, aí ele chama de Extreme Antique, né? E como eu já disse algumas vezes, né, não existe Relic natural. O que é o Relic? É um processo que é feito na fábrica que eles cobram por isso. Se existe o Relic natural, não é Relic natural. É um desgaste de instrumento que pode ter sido até inclusive mau uso, né? Então, se está faltando pedaço de instrumento, lasca, batida, tal, etc, é porque alguém usou pra caramba o instrumento. Isso não faz o instrumento valer mais. Então, tem que tomar um cuidado porque é uma coisa simples, né? Talvez o resultado seja parecido, mas uma guitarra que está detonada e veio de fábrica assim, ela custa um pouco mais. Uma guitarra que está detonada e não veio de fábrica assim, ela não custa mais, ela custa menos do que uma normal, né? Por quê? Justamente por ela estar em péssima condição, né? E pode ter sido desgaste natural, vai acontecer, né? Só que esse desgaste natural ele não tem valor comercial, muito pelo contrário, ele deprecia o instrumento. Então tem que tomar um cuidado com isso. Se viu lá alguém falando, Relic natural, cara, saiba que Relic natural não existe, é um instrumento que está detonado e que ele tem que custar menos do que um instrumento que está em boas condições. Bom, então voltando aqui, né, o Suhr hoje tem uma linha bem completa de amplificadores, inclusive um dos amplificadores, o PT15R, você consegue colocar ali Impulse Response lá dentro, isso é muito bacana, tem algumas vantagens incríveis de você ter um equipamento como esse, né? Ele constrói amplificadores com vários timbres diferentes, né? Então tem agora o Ombre, tem o Bella, Suhr Bella, tem um monte de amplificador legal da Suhr, um monte. Outra coisa que eles produzem são os pickups, né? Eu particularmente gosto bastante dos pickups da Suhr, são realmente muito bons.
Tanto eu gosto muito do Michael Landau, né? E o SSV, eu também acho demais esse amplificador. E tem o Aldrich também, né? Que também é um amplificador um pouquinho, com uma saída um pouquinho mais alta, mas em Les Paul fica realmente muito, 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 muito bom. Eu gosto demais. Bom, pessoal, então isso aí é basicamente a história da Shure, e depois eu vou ter que contar a história dos modelos em especial, né? A gente falou hoje basicamente desses dois modelos, da Modern e também da Carvitop, e os outros modelos que são baseados em guitarras já existentes, né, já consagradas. O Shure levou uma série de inovações para essas guitarras. Então, por exemplo, raio, os raios das guitarras não são os raios vintage tradicionais da Fender. O que mais que ele acabou levando? Ele levou um sistema para as guitarras de single coil que se chama Silent Single Coil, muito, muito bom. Então o single coil ele não é noiseless, mas elas têm um sistema aqui atrás que faz com que você não tenha ruído. Então é bem bacana, é bem interessante, porque é diferente de um N3 da Fender, alguma coisa assim. Eles soam muito bem, esses pickups, e eles não soam com ruído. Então é uma delícia de tocar. A Shure faz uns braços maravilhosos, como esse aqui, que eu acho que dá para vocês verem aí. Esse daqui é de Roasted Maple, bem gostoso de tocar. Isso é uma característica do John Shure, né? Os braços são realmente muito gostosos. Os instrumentos, eles geralmente são lindíssimos, como esse daqui. Se vocês lembram da guitarra do Govan, aquela Modern primeira, não a Antique, era um instrumento espetacular, né? Aí, ó, Patrick pergunta, por que essas guitarras são tão caras? Patrick, tem vários fatores para fazer com que essas guitarras sejam caras. Lembrando que essa guitarra é mais cara porque ela é uma custom e as Pros são mais baratas, né? Então, por exemplo, eu não sei de quanto que você está falando, mas uma Pro, ela não é, nos Estados Unidos, muito mais cara do que uma Fender Elite, por exemplo, que é a substituta da Deluxe, da Fender Deluxe. Ela está ali muito próximo o preço, né? Essa daqui já não, essa daqui já é um instrumento bem mais caro. Mas o que faz um instrumento desse ser caro? As madeiras utilizadas, o processo de fabricação. Uma pena que vocês não conseguem sentir o peso desse instrumento, ele é super leve, né? Feito com altíssima qualidade. Essa daqui é uma escala, por exemplo, de pau-ferro, espetacular, muito bem feito. Roasted Maple. O Roasted Maple é bem caro. Esse tampo, como eu estava dizendo, o senhor está dizendo que é cerca de $500. As peças que ele tem ali de alder, de basswood, etc., são realmente... Basswood não é tão caro, mas as outras peças que ele tem lá são caras, né? E tudo isso contribui. Além disso, tem alguns outros fatores, né? Existem uma série de regulamentações ali nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que ele tem que seguir. E essas regulamentações acabam custando bastante. Então, por exemplo, para ele pintar com a tinta que ele gosta, que é uma tinta que vai deixar uma camada bem fina para essa guitarra vibrar melhor, ele tem que mandar para fora, porque lá na Califórnia ele não consegue fazer, né? Então tem que mandar para um outro estado para voltar para lá. Então acaba sendo mais caro, porque se ele faz na Califórnia ele tem que pagar uma série de taxas e uma série de coisas. Então tem muita coisa que dificulta a vida dos fabricantes nos Estados Unidos, né? Principalmente fabricante de equipamento premium como esse daqui. Então tudo que tem na Shure é do bom e do melhor, do mesmo jeito que é na Tom Anderson e essas empresas que realmente primam pela qualidade. Deixa eu ver aqui, ó. O Edu tá falando, essa guitarra é para quem tem bom gosto. É verdade, Edu, essa daí o cara tem bom gosto mesmo. O cara que mandou pra gente é super bom gosto.
Qual o seu comentário sobre a nova guitarra Signature do Matheus Assato? Cara, o Matheus, eu encontrei com ele no final do ano passado, ele estava aqui no Brasil, a gente acabou se encontrando rapidamente. E eu estava falando com ele ali, e essas guitarras dele tem uma saída altíssima, é um fenômeno dentro da Sur. Ele é o garoto propaganda da Sur, ele vende guitarra que nem água lá, né? Ele está vendendo uma quantidade incrível. O que eu acho dessas guitarras? São muito boas, né? São guitarras muito bem feitas. Essa última eu achei linda demais, né? Achei muito bonita. Não tive a oportunidade de tocar com essa última, com a Strato sim, muito bem feitinha, que assim não é muito diferente das outras Surs da linha Custom, é realmente muito boa, né? Então realmente são instrumentos que valem a pena. Se você puder adquirir, gosta daquele tipo de instrumento, pode comprar sem medo. E é um tipo de instrumento, a Sur, isso é uma qualidade da Sur, os instrumentos são super versáteis. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa tocar o tipo de som que o Matheus toca para comprar a guitarra dele, né? Isso serve para todas as guitarras, inclusive Signature. Você pode comprar uma guitarra Signature para tocar um outro negócio completamente diferente, né? E essas guitarras do Matheus são guitarras que estão vendendo super bem, são muito bem construídas, são com as especificações do Matheus, e eu acho que até o preço tá legal, viu, cara? Assim, eles não fizeram essas guitarras com preços exorbitantes. E faz até sentido, porque se você parar para pensar, é uma guitarra simples, né? É uma guitarra simples, não é uma guitarra, por exemplo, como a guitarra do Guthrie Govan, que era uma guitarra, do ponto de vista de construção, muito mais complexa, e também de material, que era muito mais caro, né? Então isso vale a pena. Se você encontrar por aí, gostar do instrumento, acho que vale a pena. Eu acho legal, né? Aqui no Brasil, você vai encontrar algumas empresas fazendo guitarras com qualidade muito próxima, igual, né? Zaganin, a Music Maker, fazem guitarras realmente impressionantes, né? Nessa praia, né? Eu gosto bastante, tenho várias, e eu acho que é uma opção. Por exemplo, inclusive o Edu que tá aí, ele levou uma igualzinha a gente postou aqui uma guitarra que eu pedi pro Ivan fazer igual a do Matheus, foi embora que nem água, ficou aqui algumas horas, né? Então, assim, vale a pena, né? Eu acho que são guitarras realmente muito boas e que estão aí para que você possa se divertir bastante. Então, voltando aqui só à questão de modernidade, né? Então, são guitarras que têm uma série de apontamentos mais modernos, que elas são mais fáceis de serem tocadas, né? São mais gostosas de serem, a tocabilidade é melhor, né? Tem gente que talvez não se acostume porque quer uma guitarra mais com a cara de Fender mesmo, um pouco mais durinha, tal, não sei o que, não tem problema nenhum, né? Tem a Fender aí para comprar, mas para quem gosta desse tipo de instrumento com uma tocabilidade melhor, a Sur realmente é uma opção, junto com o Tom Anderson. Eu acho que são as moderns as guitarras com cara modernas mais legais que tem aí no mercado. Bom, pessoal, era isso. Eu agradeço a presença de vocês. Esses instrumentos, se vocês tiverem a oportunidade de ter, se tem aí, coloca aí nos comentários o que vocês acham dos seus instrumentos. E se você ainda não teve uma Sur, ainda não teve oportunidade, toque. É muito provável que você vá gostar de uma. E se você quiser, a gente tem algumas aqui sempre. Pessoal, muitíssimo obrigado. E a gente se vê semana que vem, sexta-feira, uma live que nem essa daqui, para a gente falar de John Cruz. Então, na próxima semana, a gente fala de John Cruz por aqui. Valeu!